Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Bom, vamos dar continuidade aí, né, ao parâmetro de Ellen White como profetisa, né, e Ellen White como ser humano. Lembrando sempre que eu não estou aqui trazendo na berlinda, né? Ellen White, esposa, mãe, filha, irmã, pagadora de imposto, né, de impostos. Não, estou trazendo aqui a conotação de Ellen White profetisa. Ela é a profetisa, então estou trazendo informações aqui para que vocês tirem as suas conclusões. Eu já tenho a minha conclusão há muito tempo, há muitos anos. Ellen White nunca foi, ou será nenhuma profetisa. Tá certo? E falando em nunca foi, ou será, os meus vídeos também lembrando que nunca foi, ou será, para tirar a fé de ninguém. Se você crê em Ellen White como sua profetisa, tudo que ela falou está tudo certo e tudo mais, é um problema seu, ninguém tem que se meter, a tua fé tem que ser respeitada e eu respeito a tua fé por acreditar desse jeito. Então os meus vídeos aqui não é para tirar a fé de ninguém, é só para trazer o quê? Um despertamento, luz, uma outra maneira de enxergar, tá certo? Lembrando que dá um like no vídeo, se inscreva se você não for inscrito, verifique se a sua inscrição continua ali, o sininho lá está acionado para todos os tipos de vídeo, tá certo? Compartilhar o vídeo e tudo mais, tá bom? Bom, dito isto, vamos aqui trazer sobre a visão dos mortos que não morreram. Em 1849, em plena epidemia de cólera nos Estados Unidos, Ellen White teve uma visão. De acordo com a profetisa, haveria mortos e moribundos por todo lado. Ellen White acreditava que aquela epidemia era o princípio do fim. Em 1832 já tinha ocorrido outro surto de cólera. Para Ellen White, o novo surto, em 1849, seria muito pior. Os adventistas defendem a profetisa, dizendo que a visão de Ellen White era sobre o futuro distante e longínquo, quando Jesus concluísse o juízo investigativo, que é o ensino peculiar do adventismo. Mas Ellen White disse que aquele era o princípio do fim, que aquilo que nós temos visto e ouvido é o começo daquilo que nós veremos, que o juízo final acontecerá logo. Não houve mortos e moribundos por todo lado. Não foi o princípio do fim. Ellen White se enganou. Em 1849, Ellen White tinha apenas 21 anos, mas já era conhecida como profetisa. Uma epidemia de cólera assolava os Estados Unidos. Então, ela teve a visão dos mortos que não morreram. Mortos e moribundos por todo lado. Naquela época, James White, o marido de Ellen White, tinha começado a publicar Verdade na revista Verdade Presente, no informativo, né? A primeira revista da religião que mais tarde viria a ser conhecida como o Adventismo do Sétimo Dia. Na edição de setembro de 1849 dessa revista, James White publicou a visão de Ellen White. Vamos ler o que foi que ele publicou? Vamos dar uma olhada lá. Ele disse assim, foi publicado dessa maneira, vamos lá. O que nós temos visto e ouvido da epidemia é apenas o princípio daquilo que nós veremos e ouviremos. Logo os mortos e moribundos estarão por todo lado. Vi que alguns estarão tão endurecidos a ponto de zombar dos juízos de Deus. Então, os mortos pelo Senhor
estarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Mas seu mau cheiro subirá da face de toda a terra. Somente os que têm o selo do Deus vivo serão abrigados da tempestade e da ira, que logo cairá sobre as cabeças dos que rejeitaram a verdade. Para alguém entender qualquer texto, você sabe que eu falo muito sobre isso, precisa conhecer seu contexto. E isso também se aplica à visão de Ellen White. Os antecedentes da profecia. Em 1832, ou seja, 17 anos antes, tinha ocorrido um surto de cólera. Mas as pessoas não haviam aprendido a lição e não tomaram os cuidados necessários para evitar que essa epidemia voltasse. Isso contribuiu, em parte, para o ressurgimento assustador de um novo surto de cólera em 1849. A predição feita por Ellen White é que aquela epidemia de cólera seria muito pior do que a epidemia de 1832. Uma interpretação forçada. Como desculpa para o não cumprimento da profecia, líderes adventistas costumam dizer que, no que lemos, no trecho anterior aí da publicação, em que Ellen White relata sua visão, Cristo ainda está no Santo Templo e que ele empregou verbos no tempo futuro, deixando implícito que Cristo ainda iria deixar o Santo dos Santos ou o lugar santíssimo celestial. Para os adventistas, está bem claro que Ellen White acreditava que a crise final ainda é futura. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, o que os defensores, ou seja, os discípulos de Ellen White, estão alegando é que tudo isso ainda vai acontecer no futuro, quando Cristo terminar o juízo investigativo e sair dos santos celestial. Ou seja, Ellen White escreveu algo sobre a epidemia, não aconteceu o que ela escreveu, nós vamos analisar o contexto, e os seus discípulos, os discípulos de Ellen White, dizem o seguinte: não, porque isso ela estava dizendo que era para o futuro, que Cristo, isso só iria acontecer quando Cristo saísse do Santo dos Santos e tudo mais, tá? Uma interpretação honesta. As exatas palavras da Ellen White foram as seguintes. Vamos ler? Ela disse o seguinte, assim, vamos lá. O que nós temos visto e ouvido da epidemia é apenas o princípio daquilo que nós veremos e ouviremos. Acontece que a palavra princípio significa o momento em que alguma coisa começa. Não importa o sentido que você queira atribuir à palavra. O fato é que Ellen White não poderia ter usado a palavra princípio caso acreditasse que a praga da cólera não tinha relação com a crise final. Uma análise cuidadosa e desapaixonada das palavras de Ellen White mostra que ela acreditava que aquela epidemia era o começo do fim. Além disso, ela declarou que aquilo que nós temos visto e ouvido é o princípio daquilo que nós veremos. O que Ellen White e outros vinham vendo, então, era pessoas mortas e outras quase mortas, como resultado da epidemia da cólera. E o que ela acreditava, que ela mesma e os outros veriam, eram mortos e moribundos por todo lado, desde uma extremidade da terra até a outra, em toda a terra. Note bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Ela não disse os cristãos verão lá no futuro, mas disse, mas nós veremos, ou seja, pessoas vivas naquela época veriam. Por fim, é preciso levar em conta o contexto imediato, isto é, outras coisas que Ellen White escreveu naquele mesmo artigo. Por exemplo, ela afirma que logo
será decidida a situação de cada um, seja para a vida, seja para a morte. E mais adiante, no mesmo artigo, ela relata o seguinte, vamos ler? Ela fala assim, vamos lá. Ela diz assim: o Senhor, veja, o Senhor me mostrou que almas preciosas estão morrendo de fome e perecendo por lhes faltar a verdade. Mensageiros devem se apressar. Essas palavras não deixam dúvida de que, diante daquela situação, Ellen White considerava iminente o juízo final. Logo, será decidida a situação. E mostrava a necessidade de haver o quê? Mais gente pregando a mensagem adventista. Mensageiros devem se apressar. Diante disso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, fica claro que a interpretação dos adventistas é forçada e deve ser rejeitada. Todas as pessoas daquela época morreram há muito tempo, mas não da forma predita por Ellen White. A cólera não se espalhou. Não houve, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, mortos e moribundos por todo lado. Foi apenas um surto localizado ali. Com sua visão dos mortos que não morreram, Ellen White demonstra que não tem direito, nenhum direito, ao título de mensageira do Senhor, de profetisa e tudo mais. Com isso, meu irmão, temos que fazer uma reflexão, algumas perguntas. Que detalhes da profecia que nós acabamos de ver, que aquela foi uma profecia sobre época da própria Ellen White e não sobre o futuro distante, para mim, são as próprias palavras de Ellen White, no que ela escreveu. Por que então Ellen White errou nessa profetisa? A minha análise, a minha maneira de ver, né? Errou porque foi dado a ela a conotação de profetisa, todo mundo se curvando a esse status de profetisa, então ela começou a escrever o que ela queria. Não estou entrando no mérito de plágio, tá bom? E de outras pessoas ao seu redor dizendo coisas e depois assinando como Ellen White, tá bom? Pois bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é isso aí. É o Apocalipse Zumbi de Ellen White. Então que você mesmo possa tirar as suas conclusões e ver, você, adventista do sétimo dia, se Ellen White realmente era uma profetisa ou não. Tá certo, então? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!